Então, como dizíamos, perdão, existe para nós, então, uma segunda corrente do modelo positivo vinculado aos direitos fundamentais. No Brasil, o professor Luiz Luiz foi um dos defensores dessa teoria. A obra que eu fiz menção para vocês é essa aqui, Princípios Constitucionais Penais. É na segunda edição que consta esse texto dele, que está na página 168 e seguintes, que se chama Bens Constitucionais e Criminalização, na qual ele vai fazer justamente essa vinculação entre o que vem a ser o chamado bem jurídico e direito constitucional e qualquer construção constitucional do direito penal. Para clarear isso bem para vocês, eu queria até fazer uma citação aqui, que é a seguinte, está na página 172 dele. Diz o seguinte: é nas constituições que o direito penal deve encontrar os bens que lhe cabe proteger com suas sanções. Veja que frase importante, né? Olha, é nas constituições que o direito penal deve encontrar os bens que lhe cabe proteger com suas sanções. E o penalista, assim, deve orientar-se, uma vez que, nas constituições, já estão feitas as valorações criadoras dos bens jurídicos, cabendo ao penalista, em função da relevância social desses bens, tê-los obrigatoriamente presentes, inclusive a eles, se limitando no processo de formação da tipologia criminal. Então vejam como o professor Luiz afirmava, então é que na Constituição que estariam os verdadeiros valores. E essa vinculação para ele, claro, não pode ser de forma ampla, mas de forma restrita. Ele vai continuar explicando isso dentro do texto e vai concluir falando o seguinte, na página 177, vai dizer: o buscar nas constituições os bens a tutelar e a sujeição da criminalização aos limites impostos pelas constituições tem um sentido bem profundo. Constitui uma garantia de que é possível e far-se-á um direito penal respeitoso da dignidade humana. Ou seja, a lógica que o professor Luiz apresentava nesse sentido de ter uma vinculação aos direitos fundamentais que o modelo constitucional, no nosso caso de 88, trouxe, é no fundo, o modelo de base humanista, que objetiva a proteção do nosso princípio primordial da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Claro que uma visão constitucionalista, direito penal vinculado ao nosso modelo constitucional. Na mesma ótica do que o professor Luiz afirmava, tem também os trabalhos do Luciano Feldens e do André Zekiel Schmidt, que vão falar sobre a vinculação de proteção de crimes, principalmente de delitos que são chamados supraindividuais, eu vou explicar isso para vocês, aos direitos fundamentais como uma forma de preservação desses valores sociais a partir dos direitos fundamentais. Outra forma de problema que nós teríamos aqui é a crítica a esse modelo, né, para deixar bem claro do porquê eu, pelo menos, não me enxergo como sendo o melhor modelo, é pelo fato de que nós temos dentro da evolução do direito constitucional, das teorias constitucionais, alguns direitos fundamentais que são considerados implícitos. Né? Você tem um tópico todo na grande obra Soringo Sallet sobre isso, na qual ele vai afirmar que existem direitos fundamentais que são implícitos e não explícitos. Ora, se são implícitos e não explícitos, nós temos um problema no pertinente a definir o que é implícito. Né? Então, assim, não dá para a gente ter uma matéria penal de criminalização por mera dedução ou interpretação aberta. Não tem como fazer isso. Em matéria penal, nós temos que entender que a lógica é o contrário. Eu, para preservar direitos fundamentais, posso fazer uma interpretação extensiva ou aberta, até mesmo na lógica favorável aos direitos fundamentais. Em matéria de criminalização é o oposto. A interpretação tem que ser restritiva, fechada e não extensiva ou analógica. Exceto em alguns casos, a interpretação extensiva só é permitida em alguns casos em que o tipo penal prevê, mas isso é uma matéria para frente e não para agora. Então, o que eu quero dizer com isso? Que obrigatoriamente nós não temos como ficar declinando sobre matérias que não estão previamente delimitadas em matéria legislada no campo penal. Por isso, não dá para aceitar a teoria positiva. Por fim, temos a chamada teoria negativa de proteção de bens jurídicos, que é aquela que se vincula diretamente, não se vincula diretamente à Constituição, mas que objetiva uma tutela na qual os bens jurídicos podem ser valores de importância social sem ter a obrigatória vinculação direta a um direito fundamental. Não impede que direitos fundamentais sejam bens jurídicos. Essa que é a lógica da teoria negativa. Ela só impede, ela só prevê, ela não quer ter vinculação direta ao texto constitucional porque há alguns bens jurídicos que não possuem vinculação direta ao texto constitucional. Né? A gente poderia fazer uma declinação aqui clara aos fatores que a nossa Constituição não fala em um momento sobre dignidade sexual.
Mas não quer dizer que não tenhamos normas constitucionais que tenham expressão interpretativa, hermenêutica sobre valores e liberdade sexual. E que ninguém aqui vai discutir da importância de se ter a punição, por exemplo, do delito de estupro, ou agora, do tipo recente, de importunação sexual. Então, por conta disso, a teoria negativa, o que ela defende? Que o legislador tem uma certa liberdade para, num filtro político-criminal, no processo legiferante, ou seja, de construção das leis, ele consiga identificar quais são os valores mais importantes e que, falhadas as barreiras de imputação extraestatais, ou seja, informais, falhadas as demais barreiras de imputação formais, estatais, jurídicas, aí sim nós vamos trabalhar com matéria penal. É claro que o momento hoje é um momento de ampliação de valores penais e de menor redução daquilo que não é mais o campo penal. Porque são óbvias, as formas de relação social nos últimos 100 anos foram ampliadas e modificadas de uma forma drástica, o que também faz com que o processo de matérias importantes ao campo do direito passe a ser mais recheado, né? Assim, então, a gente tem que os três modelos, ou três teorias, repito, duas positivas, espelho de direitos fundamentais, e terceiro modelo negativo, ao qual eu me filio. No Brasil temos como defensor dessa teoria o professor Paulo César Busato, segundo o qual os valores só não podem ser, os bens jurídicos só não podem ser contrários à Constituição. Fora isso, nada impede que valores próprios da Constituição estejam preservados ou protegidos também por crimes. Claro que para isso existe uma lógica de filtro legiferante político-criminal do legislador durante o processo legislativo de discussão também, não só prévia, mas posterior à lei, a partir dos controles de constitucionalidade difuso e concentrado. Muito bem. Além disso, é importante nós frisarmos também que existem, de acordo com a classificação dos crimes, a gente pode caracterizar os bens jurídicos em individuais, ou seja, aqueles que têm como titular uma única pessoa, e os coletivos ou superindividuais, aqueles que têm mais de uma pessoa como seu titular. Tudo isso está para vocês um material num texto meu, na qual eu postei para a aula de hoje, junto com o professor Gilson Bonato. Nós escrevemos um trabalho uns anos atrás, no qual a gente faz para poder explicar a questão do habeas corpus 84242, que é o caso Elvanger. É fundamental que vocês leiam esse meu texto, para vocês entenderem a exposição da aula de hoje, no qual também faço uma explicação sobre essa classificação. E essa classificação para nós segue uma lógica bastante clara. Os bens jurídicos coletivos são aqueles em que é possível identificar este grupo, né? Por exemplo, vamos imaginar uma prática criminosa contra os consumidores de energia elétrica, da Copel. Nós podemos identificar todas as pessoas que são vitimadas por conta da unidade de identificação das suas faturas. Já se fosse uma propaganda abusiva de uma marca em rede nacional, sei lá, apenas um exemplo, uma Coca-Cola da vida, nós não temos como saber a quantas pessoas essa propaganda chegou. Logo, isso que seria um bem jurídico superindividual e não coletivo. Embora essa diferenciação seja muito mais para um campo classificatório teórico, na prática isso não incide em muita diferença. Essa diferenciação que eu faço para vocês aqui é com base nos trabalhos do professor Eduardo Reale Ferrari, em especial um trabalho dele sobre crimes contra as relações de consumo. Mas isso tudo vocês pegam ali naquele meu material que eu já postei para vocês. Dito isso, feitas essas explanações breves, a gente passa então e retornamos ao conceito originário de bem jurídico a partir da matriz do professor Roxin. Então, valendo-se novamente do conceito que o professor Roxin traz, que é o mesmo que vocês vão encontrar, talvez com outras palavras, nos dois textos do professor Luiz Greco que eu passei para vocês aí também para leitura obrigatória da aula de hoje. Mas recordando, então, os bens jurídicos são circunstâncias dadas, né? São certas circunstâncias, são dados valores ou finalidades que são úteis para o indivíduo e seu livre desenvolvimento no marco de um sistema global estruturado sobre base dessa concepção social, do modelo social e democrático de direito, que é a matriz da qual ele fala. Claro que, como a gente disse, a gente não tem como fazer uma delimitação daquilo que seja bem jurídico, porque o conceito é muito amplo. Muitos autores criticam isso. A gente vai ter um trabalho muito interessante, uma coletânea organizada pelo professor Luiz Greco. Quer dizer, primeiro teve-se uma coletânea organizada pelo Roland Hefnel, que é um autor alemão, com vários autores que pesquisam a temática do meio jurídico ao redor do mundo, e mais recentemente o Luiz Greco fez a mesma. Fez um compilado de alguns artigos dessa coletânea para uma tradução para o português, na qual há um trabalho importante do Günther Strattenwerth, na qual ele vai falar sobre
como o bem jurídico é um conceito tão amplo que, na verdade, ele perdeu a sua função, que, observe, nós estamos falando desde o começo da conversa. A ideia do bem jurídico, nós limitemos a atuação do Estado, não que nós possibilitemos ter ampliação estatal. E o Guinter Strattenberg fala, olha, pela dificuldade de definição que se teve até hoje, o conceito que vocês querem ter, na verdade, ele amplia a tutela do Estado, ao invés de restringir. Não é esse o foco. Para isso, então, nós possamos agora a listagem do que, ao longo dos seus trabalhos, o professor Klaus Roxin vai identificar como que não pode vir a ser bem jurídico. Para isso, nós vamos ter uma lista de aproximadamente 10 itens, na verdade são 10 itens que nós trabalhamos dentro do material do professor Klaus Roxin, e há uma 11ª circunstância que eu levanto com base nos trabalhos do professor Juarez Tavares, tá certo? Só para ficar uma dica, que quem se interessar melhor sobre uma análise própria minha sobre essas questões, eu posso disponibilizar para vocês depois, mediante o interesse, claro. Acho que talvez eu precisaria de um tempinho só para fazer o escaneamento desse aqui. Vamos ver se para a próxima aula eu já consigo postar isso para vocês, que é um trecho do meu livro sobre crimes ambientais. Exatamente na página 110 e seguintes eu começo a explicar todos esses elementos que não são bem jurídicos para a teoria do Klaus Roxin. Então a gente já continua na sequência do vídeo.